Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez, com muita alegria, nós aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, na lição para jovens. Nós vamos estudar a lição de número 1, o que é milagre. E é uma bênção ter você aqui conosco, para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. O que é milagres? Milagres é uma intervenção de Deus nas leis da natureza. Milagres é uma operação divina, às vezes incompreensíveis e, em geral, ela não é compreensível à ciência. Os cientistas, a medicina, não podem explicar a ação de um milagre de Deus. A ciência, conforme as leis da natureza, e a medicina, conforme a saúde do corpo humano. Mas Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso, e assim como ele operou milagres no passado, assim ele continua operando milagres até hoje, na vida daqueles que creem na santa e gloriosa palavra de Deus. Então, seja bem-vindo para nós estudarmos esta maravilhosa lição, até porque o apóstolo Paulo, ele fez uma diferença quando ele falou sobre os dons do Espírito Santo, ele falou sobre o dom de curas e ele falou também sobre a operação de milagres. Veja o que ele diz aí. A diferença entre curas e milagres. No texto de 1 Coríntios, capítulo 12, nós observamos que entre os 9 dons do Espírito Santo estão os dons de curar, está em 1 Coríntios 12, 9, e a operação de milagres, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, 10, na parte A do versículo, fala sobre a operação de milagres. Então, há algumas diferenças básicas entre curas e milagres. A primeira delas é que a cura se refere a reparar algum órgão ou tecido que o indivíduo já possui no seu corpo. Já na operação dos milagres, ocorre a formação instantânea de um órgão ou tecido inexistente ou desaparecimento de um corpo estranho. Vejamos alguns exemplos. Quando um parafuso ligado aos ossos desaparece do corpo de um indivíduo, dando lugar a um osso perfeito, ou quando um tumor desaparece ou um braço faltante cresce, isso é operação de milagres. Por outro lado, quando um órgão que está funcionando mal passa a funcionar normalmente, ou quando um tecido lesado é reparado, isso é cura. No entanto, nós podemos crer que a maior diferença entre cura e milagres está no fato de que os milagres são instantâneos e a cura divina nem sempre é instantânea. Podemos também dizer que milagres têm a ver com a salvação. Por exemplo, o maior milagre que nós recebemos na nossa vida, que todos recebem, é a mudança de vida, é a salvação da sua alma. Também nós reconhecemos como milagre de Deus a nossa vida. A vida do homem é um milagre de Deus. E nós somos gratos a Deus por estas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos concede. Quero pedir para você subscrever no meu canal e também fazer uma visita no nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Faça lá uma visita e desfrute das bênçãos que você tem ali para a sua edificação espiritual dentro da palavra de Deus. Seja bem-vindo
em nome de Jesus. A leitura de segunda-feira, Deuteronômio 13, versículos de 1 a 5, a permissão divina para provar. Uma das fases mais difíceis da vida cristã é o fato de que se tornar um discípulo de Cristo não nos torna imunes a provações e tribulações da vida. Ou seja, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, não quer dizer que as provações, não quer dizer que nós não vamos ter mais perseguições, que nós não vamos ter mais lutas, que nós não vamos ter mais problemas, que não vai haver mais dificuldades na nossa vida diária. E a pergunta das pessoas, quando nós viemos a Cristo, a pergunta das pessoas é: por que um Deus bom e amoroso permite que nós passemos por mortes dentro das nossas famílias e entes queridos nossos que morrem, dificuldades financeiras, preocupações, medos e ainda angústias, aflições, perseguições, calúnias? Então, alguns dizem assim: certamente, se Deus nos amasse, Ele tiraria todas essas coisas das nossas vidas. Afinal, amar não significa que Deus vai tirar todas essas coisas da nossa vida, porque amar não significa que Ele quer, que Deus quer que as nossas vidas sejam vidas confortáveis. A Bíblia ensina claramente que Deus ama aqueles que são seus filhos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos, capítulo 8 e versículo 28. Então, todos os problemas que vêm sobre as nossas vidas, depois que nós recebemos a Cristo, parece que nós começamos a ser mais provados, vem mais dificuldades, sofremos mais perseguições, temos mais calúnias, e isso nos faz crescer na presença de Deus, isso nos fortalece, nos faz depender de Deus, nos ajudam a nós chegarmos mais perto de Deus. Então, todas essas coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Então, significa que as provações e tribulações que Ele permite em nossas vidas fazem parte de tudo que coopera para o nosso bem. Portanto, para o crente, as provações e tribulações têm um propósito divino. E o propósito de Deus é esse: é fazer com que nós dependemos dele a cada dia. Junto com a provação, sempre há de vir o livramento. Tem provação? Tem, mas Deus provém o livramento. Através das provações e tribulações da vida, nós temos vitórias. É por isso que nós temos vitórias, porque nós temos provações, porque nós passamos por tribulações, e aí nós alcançamos vitória sobre isso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 57, Paulo, um homem experiente quanto a problemas, a tribulações, a dificuldades, as calúnias, as perseguições, então ele diz lá: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, apesar de estarmos em batalha espiritual, Satanás não tem autoridade sobre o crente, sobre aquele que está em Cristo Jesus. Apesar de estarmos em uma batalha espiritual, Satanás não tem autoridade sobre aqueles que têm Deus na sua vida, que obedecem a Deus,
Porque se nós obedecemos a Deus, nós temos a proteção de Deus. Não estamos desprotegidos de Deus se nós o obedecermos. Deus nos deu a sua palavra para nos guiar. A palavra de Deus nos guia, nos orienta. O Espírito Santo também o Senhor nos deu para nos capacitar. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos ensina, que nos ajuda nesta jornada da vida. E também o privilégio de podermos nos aproximar dele, nos aproximar de Deus. E nós podemos nos aproximar de Deus agora em qualquer lugar, a qualquer momento, para orar sobre qualquer coisa. Deus também nos assegurou que nenhuma tribulação nos testará além da nossa capacidade. Ou seja, quando vem tribulações, quando vem provações, quando vem problemas, quando nós somos provados por Deus, Deus nos dá sempre livramento e Ele não dá as provações com que nós não podemos suportar elas. Juntamente com a tentação, o Senhor sempre provém um livramento, de sorte que nós possamos suportar todos os problemas que vêm sobre a nossa vida. Então, junto com a aprovação, vem sempre o livramento de Deus para nós. E nós louvamos a Ele e agradecemos a Ele por essas bênçãos em nome do Senhor. A leitura de terça-feira está em Deuteronômio 18, 21 e 22. E como nós podemos identificar um falso profeta, né? Então, identificando um falso profeta. Como nós podemos identificar um falso profeta? Um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus. Ele fala em nome de Deus, mas sem ter Deus na sua vida. Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para nos enganar. Por isso precisamos ficar atentos para fazer distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas. Jesus falou, e Marcos registrou em 13, 22 e 23 do seu Evangelho, ele disse assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, disse Jesus. Avisei-os de tudo antecipadamente. Agora vocês devem manter vigilância. Uma outra identificação nos falsos profetas são que as suas profecias, elas não se cumprem. O apóstolo Paulo, ele escreveu na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que as profecias devem ser julgadas entre 2 ou 3. Então nós devemos julgar essas profecias. E como nós julgamos as profecias? Esperando que elas aconteçam. E se disserem no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Deuteronômio 18, 21, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas medo dele. Então, o falso profeta, ele é identificado porque ele finge falar em nome de Deus, mas não tem Deus na sua vida. Também as suas profecias, elas não se cumprem porque eles falam soberbamente. Há mais outras
características que nós vamos ver logo a seguir. Por exemplo, os frutos da vida dos falsos profetas. Jesus disse, e Mateus registrou no seu Evangelho, capítulo 7, versículo 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus disse assim ainda: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Claro que não. Sabemos que as uvas são colhidas das videiras e os figos são colhidos das figueiras. Então, não se colhe uvas dos espinheiros e não se colhe também figos de abrolhos. Um falso profeta, ele pode falar bem, ser um grande líder e até fazer sinais e maravilhas. Ele pode até fazer sinais e maravilhas. Ele pode falar bem, pode ser um grande líder, mas por ser falso profeta, os frutos que não são frutos, são obras da carne, de sua vida, serão ruins. Podemos identificar um falso profeta pelos seus frutos. São frutos ruins, frutos apodrecidos, frutos que não servem para alimentar a alma das pessoas que o ouvem ou que são lideradas por ele. Como é o caráter, então, do falso profeta? Ele não demonstra os frutos do Espírito em sua vida. Então, não há demonstração dos frutos do Espírito na sua vida. Então, o que há? Há, sim, as obras da carne. Um falso profeta pode ser reconhecido por causar discórdias e promover contendas, mesmo entre os seus liderados, mesmo entre o seu povo a quem dirige, ele pode causar ali, promover discórdia, causar contenda entre esse povo. Então, dessa forma, nós podemos também identificar aqui os falsos profetas. Então, eles podem falar bem, podem fazer sinais, podem fazer milagres, mas lembra-se que Jesus disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, porque muitos naqueles dias vão chegar até Jesus e dizer: eu fiz maravilhas, eu curei os enfermos, eu fiz fogo descer do céu, eu fiz muitas coisas, eu curei os enfermos, eu ressuscitei mortos. Mas Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Então, os falsos profetas, eles são reconhecidos assim, pelos maus frutos, pelos ruins frutos que eles produzem, porque eles não produzem, não são frutos, são obras da carne. Outra coisa, os falsos profetas são reconhecidos pelos seus ensinos. Os seus ensinamentos não são bíblicos. Gálatas 1:8, Paulo escreveu dizendo: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, o falso profeta pode parecer muito convincente, pode convencer pessoas a virem para a igreja, e você possa dizer: olha, este homem é um ganhador de almas. Então, ele pode ser muito convincente, atrair pessoas para ficarem ao seu lado, atraírem e ganhar muitas almas até para o reino do Senhor. Quanto o seu caráter parece que é um caráter bom, e parece também que ele tem um caráter assim digno de muita confiança. Olha, é muito difícil
nós identificarmos um falso profeta. Mas existe um teste que todo o falso profeta, ele reprova nele, que é o teste da Bíblia. O falso profeta, ele não conhece Bíblia. Os seus ensinamentos não são conforme condiz a palavra de Deus. Ele não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia, mas de uma forma distorcida, desviada daquilo que é verdade. Ele tira versículos, Tira versículos fora do contexto da Bíblia e acrescenta outros ensinos sem embasamento bíblico. Felizmente, a solução para não cair na sua armadilha é nós conhecermos a palavra de Deus. Então é preciso, para você saber quem são os falsos profetas, então estude a Bíblia, conheça as doutrinas bíblicas, e você então, quando o falso profeta estiver pregando, ensinando, você vai logo perceber que o que ele está ensinando, que o que ele está pregando não tem embasamento bíblico. A leitura de quarta-feira está em Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, que fala da incredulidade. A incredulidade, ela atrapalha o milagre. E hoje nós vemos muitas pessoas reclamarem, hoje já não existem muitos milagres como existiam antigamente. Claro, se a fé do povo está esfriando, a incredulidade está aumentando a cada dia, as dúvidas que Satanás tem colocado no coração do povo para não acreditar que o que pode acontecer, ou o que está acontecendo, ou o que vai acontecer seja um milagre, isso tem atrapalhado acontecer milagres na igreja. Outras pessoas querem ver milagres na vida dos outros, mas não querem que na sua vida aconteça milagres, mas ele quer ver acontecer milagres. Milagres são acontecimentos extraordinários, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Fato ou acontecimento fora do comum que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. No Antigo Testamento estão registrados 67 milagres. Os evangelhos registram 36 milagres. Mas nós estamos falando aqui de milagres. Deus fez muitos milagres na Bíblia. E Deus, através de Jesus, operou muitos outros milagres, mas não estão registrados na Bíblia. Os milagres da Bíblia servem para nos ajudar a crer em Deus. Ele mostrou o seu poder sobre tudo o que existe no mundo. Podemos ter a certeza que ele também está cuidando da nossa vida, se nós estivermos em obediência a ele. Há muitas pessoas enganadas por aí, cometendo pecado, fazendo coisas erradas, desobedecendo a Deus e dizendo: Deus está comigo. Deus não está com você se você estiver desobedecendo a ele. Deus não está com você se você estiver em pecado. Você está desprotegido de Deus. A proteção de Deus é sobre aqueles que o obedecem. Então, veja bem, ele mostrou seu poder sobre tudo que existe no mundo. Podemos ter a certeza que ele também está cuidando de nossas vidas se obedecemos a ele. Deus pode fazer milagres hoje? Pode. Deus não muda. Ele ainda tem poder sobre tudo que existe. Então, ele continua realizando milagres. Continua fazendo milagres. Ele faz o impossível acontecer. Porque Deus, ele é o Deus do impossível. Ele não vai
fazer aquilo que você pode fazer. Ele faz o impossível, aquilo que você não pode fazer, que não há condições de você fazer, que você foi a medicina desenganou você, não tem cura para a sua doença, e Deus então entra com um milagre. Não tem solução, a justiça diz que não tem solução para você. Não há como. Crendo em Deus, Deus vai operar então um milagre, porque é uma coisa que não se pode, você não tem condição. Deus é o Deus do impossível. Se cremos, ele pode fazer milagres, mas a incredulidade impede de ver milagres na sua vida. Não seja descrente, não seja incrédulo, seja crente e creia que Deus pode realizar milagre na sua vida, na vida de um ente querido seu, na vida de um amigo seu. A única limitação, então, para o milagre é a fé. Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13, é a leitura de quinta-feira. Jesus outorga poder aos seus discípulos, ou seja, Jesus, ele ordena que os discípulos tenham poder. Então, esse poder que Jesus outorgou aos discípulos, hoje ele continua na vida de todo aquele que se dedica na obra de Deus. Ele continua na vida daquele que crê em Deus. Esse poder foi dado aos discípulos. Depois ele foi dado à igreja em geral até os dias de hoje. Não vejo que Pedro disse ao mendigo que pedia esmolas à porta do templo, que tinha uma porta chamada Formosa. Ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro disse isso ao mendigo. Os apóstolos indicaram imediatamente que eles não representavam a si mesmos naquilo que estavam prestes a fazer. Eles estavam representando quem? A Jesus Cristo. Então, o milagre foi feito no nome de Jesus. Todo milagre, toda cura é feita no nome de Jesus. O sangue de Jesus purifica do pecado, mas o nome de Jesus opera milagres, opera curas e faz maravilhas. Por causa do nome de Cristo, o mendigo receberia o milagre de Deus. A frase no nome de Jesus não era uma fórmula mágica, e não é também uma fórmula mágica para ser usada para dar garantia à oração. O nome da pessoa representava, e aqui Jesus, a autoridade e a influência que tinha. O poder do nome de Jesus. Observe que Pedro e João não colocaram suas mãos no mendigo e oraram para que Deus o curasse, mas eles estavam cheios do poder de Deus para realizar sinais, para fazer maravilhas, e eles apenas disseram: levanta-te e anda. E então pegaram na mão do mendigo e o levantaram, e o mendigo então o mendigo pôde sair andando. O mendigo entrou no templo glorificando a Deus. O mendigo entrou no templo louvando o nome do Senhor. O mendigo entrou no templo glorificando a Jesus, agradecido pela cura que ele havia recebido através de homens cheios do poder de Deus.
A leitura diária de sexta-feira, Tiago capítulo 5, versículos 14 a 20, a oração que salva o doente. Deus é o poder por trás da oração. Sem Deus, a oração não tem poder nenhum. Mas quando cremos em Deus, a oração tem poder para curar, a oração tem poder para libertar, a oração tem poder para fortalecer, para perdoar, a oração tem poder para fazer outros milagres ainda. Então, Deus é o poder de Deus, ou seja, Deus é o poder por trás da oração. Se nós quisermos poder para o trabalho da obra de Deus, se nós quisermos poder para fazer a sua obra, para realizarmos milagres, para ganhar almas para o reino de Deus, nós precisamos orar a Deus, buscar a sua presença constantemente. Em resposta à oração, Deus pode curar doenças físicas, Deus pode curar doenças psicológicas, Deus pode curar doenças emocionais, sofrimentos espirituais, angústias, aflições, rancores, amarguras, medos, enfim, tantas outras doenças que o homem sente interiormente, Deus pode curar. A oração ainda tem poder para libertar da opressão espiritual. Lembra que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todos que estão cansados, que estão oprimidos e oprimidos pelo pecado, oprimidos pelas obras satânicas, carrega sobre si um fardo pesado. Jesus disse: esse fardo eu tiro dos seus ombros e eu coloco um fardo leve. Então, essa opressão espiritual do diabo pode ser tirada pelo poder da oração. Deus nos dá força, Jesus nos dá força que nós precisamos para superar as dificuldades que nós enfrentamos. A oração de arrependimento nos traz o perdão de Deus. Quando nós oramos, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas que nos machucaram. Às vezes a pessoa diz: mas eu não consigo perdoar. Vamos orar. É preciso orar para que Deus coloque em seu coração o seu amor. Com o amor de Deus no nosso coração, nós tanto perdoamos as pessoas, como nós também temos poder para pedir perdão das nossas faltas e dos nossos pecados. Então, a oração de arrependimento nos traz o perdão de Deus. Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida de oração. Outra coisa, não há limites para o poder de Deus através das orações. Através das orações aconteceram e acontecem até hoje muitos milagres. Deus já abriu caminhos na água, mandou fogo do céu, ressuscitou mortos, multiplicou pães, abriu portas de prisões e mudou até o tempo por causa da oração, porque a oração não só salva o doente, salvar o doente aqui pode ser salvar das doenças que ele tem, mas também a salvação da condenação eterna pode ser alcançada através da oração. Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 20, nós vemos aqui a ordem suprema e a sua confirmação. Jesus, antes de ascender aos céus, ele deu uma ordem à igreja. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
porém quem não crer será condenado. E estes sinais, aqui confirmando, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes, elas não vão fazer mal algum a eles. Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. E os discípulos então saíram por toda parte, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, ensinando a palavra. E o versículo 20 diz que Jesus cooperava com eles com os sinais que se seguiam. O que você pode fazer para alcançar o mundo com o evangelho? Todo crente tem a responsabilidade de pregar o evangelho para que mais pessoas conheçam essa verdade que salva as pessoas. Mas nem todos têm aquele dom de pregar sermões eloquentes, mensagens poderosas, eloquentes, não é? A Bíblia ensina outras maneiras práticas para alcançar pessoas com o evangelho. E essas maneiras práticas são simples. Conte o que Deus tem feito por você. Comece contando em casa. E começar contando em casa é começar por Jerusalém. Comece contando em casa. Quando você tem uma boa notícia, você quer partilhar essa boa notícia com quem você ama. A salvação, ela é uma grande notícia. São boas novas, são boas notícias que nós devemos contar às outras pessoas. Deus fez algo maravilhoso por você e você deve contar às outras pessoas o que Deus fez na sua vida. Ele transformou sua vida. Conte o que Deus tem feito em sua vida e conte às pessoas, conte a quem você conhece. Conte aos seus amigos, conte à sua família, conte para os seus parentes, conte para os seus vizinhos. Vai contando o que Deus fez de maravilhoso na sua vida. Essa é uma forma simples de você pregar o evangelho. É uma forma simples de você obedecer à ordem suprema de Jesus. E com certeza, se for necessário você orar pelo enfermo, se você orar pelo enfermo, Deus pode operar milagres na vida daquela pessoa. Deus pode curar e pode operar um milagre, porque Ele pode fazer. E você, se estiver com uma vida na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, obedecendo a Ele, com certeza Ele vai honrar você, vai te abençoar, e Deus vai dar vitória às pessoas, e o nome do Senhor é que vai ser glorificado. www.moldado.com é o endereço do nosso site. Visite o nosso site e não se esqueça também de subscrever no nosso canal. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos agora para as 5 reflexões que nós temos na nossa lição. Primeira, tal como se entende biblicamente o que é milagre. Então, trata-se de uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos e diz respeito a algo extraordinário. Nós já no início falamos sobre a diferença entre curas e milagres. Mas o milagre é acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais, não pode ser explicado pela ciência, não pode ser explicado pela medicina. O propósito do milagre, invariavelmente, é prestar socorro e glorificar o nome do Senhor. É para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Ele não é resultado da vontade humana, nem produto da capacidade de quem quer que seja.
mas vem única e exclusivamente da parte de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Portanto, qualquer tentativa de usurpar a glória do Altíssimo constitui-se em roubo. Se o homem traz esta glória para si, é como se ele estivesse roubando a glória de Deus. E quem faz isso há de sofrer consequências, porque a glória de Deus ele não dá a ninguém, a glória é dele. Todos os milagres, todas as curas, tudo que acontece e vem de Deus é para a glória de Deus. Na segunda reflexão, por que, regra geral, não se deve decretar ou agendar milagres? Porque há muitos que agendam, que agendam e decretam milagres. Venha hoje para a igreja, porque hoje Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ele está fazendo o quê? Ele está agendando um milagre. Ele está decretando que vai acontecer. É ele que está falando. Apesar de o milagre chegar em momentos de dificuldade e de grande aflição, não é prudente você agendar o milagre, decretar ou mesmo determinar, pois é Deus que vai operar. E se ele quiser operar, ele vai operar. Se ele não quiser operar, não vai operar o milagre. A obra é de Deus, a obra não é sua. A obra não é minha, a obra é dele. Então ele sabe o que fazer. Não é nós que vamos falar para ele fazer. Não, ele faz se ele quiser fazer. Em casos excepcionais, em que parece ter havido um agendamento para o milagre, certamente Deus pode ter comunicado ao coração dos seus servos para que o milagre viesse a acontecer. Então, nesses casos específicos, porque isso é caso específico, quando Deus fala ao coração dos seus servos, daquele que vai ser usado, ou talvez ele fala sabendo que vai acontecer um milagre naquele dia, então, mas isso são casos específicos. Então, quando acontece assim, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, mas sem querer manipular o eterno, sem querer manipular a Deus, porque você não vai conseguir fazer isso. Terceira reflexão. Qual é a grande tentação daquele que foi canal de Deus para a ocorrência do milagre? Então, todo aquele que foi canal, que foi usado, que foi um vaso para fazer aquele milagre, ele sofre tentações. É preciso muito cuidado por parte de quem Deus opera através de sua vida, pois a tentação de sentir-se idolatrado é muito grande. José foi bastante claro ao dizer que não estava nele a capacidade de revelar alguma coisa a Faraó, mas que Deus daria resposta de paz ao governante. Ou seja, veja que José não trouxe a glória para si. Quando o rei disse, você fez, você decifrou tal sonho, José falou, não sou eu preciso falar com Deus primeiro, porque é ele, a resposta vem dele. Portar-se de tal forma parece ser fácil, entretanto, a própria história bíblica registra casos em que pessoas que esqueceram de tributar ao Senhor a glória que lhe é devida e acabaram sofrendo as consequências de tal comportamento. É o caso de Herodes Agripa, que foi comido de bichos após fazer um discurso. O povo endeusaram, idolatraram, glorificaram a ele. Mas ouviu-se uma voz que era para glorificar a Deus. Todo o povo glorificou a Deus, menos ele, porque ele recebeu a glória para si. Então o anjo tocou em Herodes Agripa e ele morreu comido de bichos, porque não deu glórias a Deus.
Veja então, da parte do povo, igualmente é preciso cuidado, pois esse, quer dizer, o povo, pode levar aquele vaso, aquele instrumento que foi o canal divino a exaltar-se. E quando ele se exalta, quando ele traz a glória para si, quando ele acha que foi ele, que está nele, que é porque foi ele que aconteceu aquilo, então ele se exalta e sofrerá ele as consequências. Porém, porque Deus cobrará de cada um individualmente a responsabilidade de reconhecer a sua glória. Vamos para a quarta reflexão. Qual foi a postura de Pedro e João ao perceberem que a multidão atribuía o milagre a eles? Como verdadeiros servos do Deus Altíssimo, eles se comportaram humildemente, tributando ao Senhor toda a honra e toda a glória pelo grande milagre que acabava de ocorrer. O povo que conhecia o homem, que diariamente estava ali no templo, o povo ficou admirado, aglomerou-se junto a Pedro e João. E com certeza, junto com Pedro e João, eles glorificaram a Deus e não idolatraram a Pedro e nem a João. Então, esta é a postura recomendada para quem afirma temer a Deus e não quer usurpar a glória do Senhor para si. E hoje, nos dias atuais, é o que nós estamos mais vendo acontecer. Quantas pessoas estão usando o poder de Deus, usando a graça de Deus, usando o nome do Senhor para os seus próprios interesses, para que o seu próprio ego seja exaltado. Estão fazendo isso nos dias atuais, mas eles vão dar conta de tudo isso para Deus, porque toda a glória pertence a Deus, toda a honra pertence a Deus, todo louvor pertence a Deus, porque Deus é quem opera milagres, é quem faz maravilhas, Deus é quem faz todas as coisas. Nossa quinta reflexão: o que o Evangelho completo traz? O Evangelho completo. O Evangelho completo traz em si a possibilidade do socorro através do milagre. Então, o Evangelho traz a possibilidade do socorro através do milagre. As pessoas vêm em busca do milagre e recebem a salvação em Jesus Cristo. O Evangelho completo, ele traz salvação da condenação eterna. Quando pregamos o Evangelho completo com curas e milagres, almas rendem-se aos pés do Senhor e são libertas, são livres da condenação eterna. Pregar o Evangelho completo é o que nós estamos precisando fazer, é o que eu preciso, é o que você precisa, é o que os pregadores precisam, é que a igreja precisa pregar o Evangelho de arrependimento. No arrependimento está incluído fé, está incluído perdão de pecados, está incluído conversão e fidelidade a Deus em todas as fases da vida. O Evangelho completo na vida de quem toma a decisão em seguir a Cristo traz mudança de vida. Traz mudança. Há pessoas que vêm para a igreja, mas continuam fazendo as coisas erradas do mundo. E muitos dizem que estão trabalhando ainda. É o meu trabalho. Mas não quer abandonar o mundo, não quer deixar as coisas do mundo. Então, ele não muda de vida, mas o Evangelho completo muda a pessoa de vida, transforma a pessoa, renova a pessoa. Nós nascemos a primeira vez quando nós nascemos da nossa mamãe. O segundo nascimento é o nascimento espiritual, é o nascimento que vem de Deus. É quando nós mudamos a nossa vida para servir a Cristo,
para honrar a Deus, para glorificar a Ele. Então, o evangelho completo na vida de quem toma a decisão em seguir a Cristo traz mudança de vida. O indivíduo sai das trevas e entra na luz de Cristo. Ele sai do lamaçal de pecados para andar nas águas limpas da palavra de Deus. Sai do mundo pecaminoso para fazer parte da igreja de Jesus, porque ele recebeu na sua vida o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que tem poder. Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho, ele transforma o homem, ele livra o homem da condenação eterna, prepara o homem para estar com Deus para sempre na eternidade. Que Deus ricamente possa abençoar de uma forma gloriosa a sua vida e que você possa a cada dia servir ao Senhor com muita graça, com muito amor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui mais uma vez, compartilhando a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.